Olá, cá estou eu novamente para mais uma antevisão ao futebol distrital aqui da nossa associação, a Associação de Futebol de Viana do Castelo, neste caso da primeira e segunda divisão distrital. Já pelo menos há umas 3, 4 semanas que não tenho feito o vídeo de antevisão. Há 3 semanas que o programa segunda à noite não entra no ar por motivos pessoais. Penso que na próxima segunda-feira já vai entrar no ar o segunda à noite na Rádio Ondas de Lima. E os últimos vídeos têm sido feitos pelo nosso colaborador, editor da página, Lucas Souza, na qual eu agradeço muito. Relativamente a esta próxima jornada, neste caso vai ser a 20ª jornada. Começo já pela primeira distrital. Vitorino de Piães, Desportivo de Monção. O Vitorino de Piães, nos últimos 5 jogos, vitória, empate, derrota e este empate último em Lanheses a 0 bolas. Já o Monção, os últimos 3 jogos, derrota e soma agora 2 vitórias consecutivas que os permite subir à 12ª posição. Já o Vitorino de Piães está na 10ª posição na tabela classificativa. Um excelente jogo em perspectiva. O Vitorino de Piães, o que é que eu tenho que dizer do Vitorino de Piães? Em sua casa ainda não conseguiu qualquer vitória, penso eu, se não estou em erro. A dificuldade maior do Vitorino de Piães em conquistar pontos, por curiosidade, esta época é na sua própria casa. A grande parte dos seus pontos, creio que 3, 4 vitórias que já tem, são todas elas fora de casa. Vai receber o Monção esse motivado, com 2 vitórias consecutivas. Jogado em casa do Vitorino de Piães, eu aqui vou apostar na divisão de pontos, perante o que estes 2 adversários estão a produzir neste campeonato, na 10ª e outro 12º classificado. Se fosse o Vitorino de Piães, que nos tem habituado em outros anos em casa ser uma equipa muito temível e muito difícil de se bater, eu apostaria na vitória do Vitorino de Piães. Atendendo ao que eles têm feito ou que têm produzido este ano no campeonato, vou então apostar na divisão de pontos, porque o Monção está em crescendo e vem agora com 2 vitórias consecutivas. Divisão de pontos então para estes 2 adversários. Limianos Lanheses. Limianos, atual terceiro classificado, subiu um lugar na tabela classificativa, beneficiando do empate do Valenciano no Atlético de Jarcos. Já o Lanheses, nono classificado, vem com uma vitória, derrota e empate. O Limianos soma 4 vitórias consecutivas. Joga em sua casa. Penso que o Limianos é o grande favorito, o real favorito a vencer este jogo. E eu vou apostar na vitória do Limianos, mas temos que ver que Lanheses vamos ter. O Lanheses já com um novo treinador, a saída do Rogério Brito permitiu a entrada do Mister Pedro Martins, uma cara já conhecida, ainda na época passada era o treinador do Atlético de Jarcos. Vamos ver que cara vamos ter do Lanheses no estádio do Cruzeiro no próximo domingo. Em relação à minha aposta então na vitória dos Limianos, como é natural, é o real favorito a vencer este jogo. Vitória então para o Limianos. Castelense Neves. Castelense na última posição, já o Neves 6º classificado. O Castelense nos últimos 3 jogos, derrota, vitória e derrota. Já o Neves vem com uma vitória, derrota e este empate último diante do Âncora Praia, num jogo em que esteve a perder por 1-0, conseguiu chegar à igualdade, chegou à frente do marcador por 3-1, mas o Âncora Praia nunca desistiu do jogo e chegou mesmo à igualdade já nos minutos finais. Âncora Praia que está a fazer uma excelente temporada. Olhando para estes 2 adversários, vão jogar em Castelo. O Castelo tem-nos mostrado que é uma equipa difícil nos últimos jogos. O Mr. Fernando Rego está a trabalhar a sua equipa para a obtenção de pontos que lhe permita ficar na primeira distrital. Vimos que na penúltima jornada venceu esse mesmo jogo. Já nesta última jornada teve a vencer diante da equipa dos Limianos em casa, mas não aguentou, deixou chegar à igualdade e depois à vitória dos Limianos conseguiu marcar o segundo gol esta equipa do Castelense. Portanto, a nível de aposta, eu aposto no Neves, vou-me agarrar na teoria, olhando para o Castelense muito difícil, essencialmente jogado em sua casa, e pelos resultados que têm alcançado nestes últimos jogos, não só os resultados, como em termos de números. A nível de aposta, tenho que aposto então na vitória do Neves para este jogo. Cardialense Ancorense, 8º e 13º classificado. O Cardialense, nos últimos 3 jogos, vitória e esta derrota última em Monção por 3-1. Já o Ancorense, depois de 4 derrotas consecutivas,
conseguiu o empate este último diante do Ponta Barca a 2 bolas, num jogo em que esteve a vencer quase até ao final da partida, não conseguindo chegar à vitória. Mais um excelente jogo em perspectiva. O Cardielense, eu aqui tenho mal, o Cardielense sim, vitória e derrota, esta derrota que foi em Monção. O Cardielense, jogado em casa, vai querer voltar novamente às vitórias, é o principal favorito a vencer este jogo, essencialmente por jogar em casa e olhando para o Alcorense, algo frágil nesta parte do campeonato, que já não vence há uma série de jogos. A vitória vai chegar certamente, não sabemos quanto. Olhando para este jogo, dando favoritismo ao Cardielense, eu vou apostar na vitória do Cardielense, vendo um jogo extremamente difícil para ambas as equipas. Ponta Barca Courense, Ponta Barca com o seu novo treinador Miguel Ferraz, que já tem 7 jogos à frente da equipa, ainda não conseguiu qualquer vitória, vem com uma sequência de 4 empates, depois 2 derrotas e agora este empate último em Âncora diante o Alcorense, atualmente 7º classificado. O Courense 14º classificado. O Courense, que nestes últimos 3 jogos conheceu os 3 sabores, vitória, empate e derrota. Esta derrota última diante o líder vienense. A sua anterior vitória ou o anterior empate foi em Valença, contra o Valenciano, num campo sempre muito difícil. O Courense, 14º classificado, ainda num lugar que não é muito confortável neste campeonato distrital da primeira divisão. Jogando em Ponta Barca, o Ponta Barca a atravessar uma fase bastante negra, urge por chegar à vitória, pelo menos a primeira vitória para o treinador Miguel Ferraz, que está ao comando da sua equipa. Joga em casa, eu aqui olhando para estes vários fatores e para uma época inconstante de ambas as equipas, vou apostar na divisão de pontos, dando um certo favoritismo ao Ponta Barca. Valenciano Corrilhã, 4º e 15º classificado. O Valenciano, depois daquelas 11 vitórias consecutivas, soma agora 2 empates. Estes 2 empates foi um empate caseiro diante o Courense e este último já nos Arcos de Valdevez contra o Atlético dos Arcos a 0 bolas, num excelente jogo, muito bem disputado. Recebe a Corrilhã, que é o 15º, como eu já referi. Corrilhã, que nos últimos 5 jogos soma apenas uma vitória. 3 derrotas consecutivas e agora este empate último diante do Campos. O Valenciano é claramente favorito. Eu não acredito que o Valenciano, depois de 2 jogos a perder pontos, soma agora um 3º jogo a perder pontos também. Mas o que é certo é que a Corrilhã também precisa de pontos, com muita urgência. Está numa situação muito delicada, está numa situação de descida, precisa de pontos para sair desta situação. Vou apostar na vitória do Valenciano, olhando para uma Corrilhã a vender muito cara a sua derrota, a acontecer no próximo domingo. A aposta foi dada, então vitória para o Valenciano. Vienense Atlético dos Arcos, o jogo grande, jogo cabeça de cartaz desta 20ª jornada. Vienense primeiro classificado, Atlético dos Arcos 2º classificado. O Vienense soma 5 vitórias consecutivas, já o Atlético, depois das 8 vitórias consecutivas nesta última jornada realizada, somou um empate, mas contra um rival direto, que foi o Valenciano, nesse empate a 0 bolas. Estão num excelente momento de forma, aliás, ambas as equipas estão num excelente momento de forma, não fossem elas as 2 primeiras classificadas, o Vienense em primeiro e o Atlético em segundo, a 2 pontos. Este jogo não é decisivo para nenhuma das equipas, porque ainda falta muito campeonato, não, passando este jogo faltarão a faltar 10 jogos, mas o Vienense ganhando fica com 5 pontos de vantagem sobre o Atlético, que não é uma vantagem assim muito dilatada para que não se possa recuperar. Caso empate, tudo na mesma, podem aproveitar os clubes que estão atrás da tabela classificativa. Caso vitória do Atlético dos Arcos, o Atlético dos Arcos assume a liderança da tabela classificativa. Um jogo de tripla, e sendo um jogo de tripla, mesmo o Vienense jogando em casa, eu agarro-me sempre ao mais fácil. Vou apostar na divisão de pontos para este encontro entre estes 2 fortíssimos adversários. Para terminar, Campos, Âncora Praia. Campos, 11º classificado, Âncora Praia, 5º classificado. O Campos, nos últimos 3 jogos, derrota e empate. Este empate último na Corrilhã, que sofreu, foi alvo de várias contestações por vários adeptos do Campos, que se sentiram prejudicados pela arbitragem nesse mesmo jogo. Queixam-se essencialmente de um golo que para eles é totalmente
nítido em que o árbitro acabou por anular esse mesmo jogo, anular esse mesmo golo, mas vai defrontar agora a equipa do Âncora Praia, atual quinto classificado, os últimos 3 jogos, derrota, vitória e empate, conheceu os 3 sabores, mas sem dúvida nenhuma, para mim, e esta é a minha opinião, é a maior surpresa deste campeonato. Eu, pelo menos, não estava à espera de um Âncora Praia tão forte como se tem presenteado este ano neste campeonato distrital na primeira divisão, ainda por cima, tendo vindo da segunda distrital da época passada para esta, segunda para a primeira distrital. Aqui, olhando para estes 2 adversários, eu vou apostar na divisão de pontos, agarro-me ao fator Casa do Campos, fator favoritismo do Âncora Praia pelo que tem produzido neste campeonato, mas o Campos já tem feito resultados interessantes nestes últimos jogos, tirando o penúltimo e o antepenúltimo, que foram 2 derrotas. O Campos está a fazer uma época agora em crescendo e encontra-se na 11ª posição. Ainda não é uma posição que os deixe totalmente confortável, uma pontuação que os deixe totalmente confortável relativamente aos lugares que dão a descida, que eu penso que o primeiro objetivo do Campos é pela permanência do Campos e de muitas outras equipas. A nível da aposta, então, vou apostar na divisão de pontos entre estes 2 adversários. A equipa de Mister liderada pelo Jorge Baranda, o Campos, e do Âncora Praia pelo Israel Rodrigues. Eu, para estas 2 equipas lideradas pelos 2 treinadores, aposto então na divisão de pontos para este jogo. Vamos passar muito rapidamente para a segunda divisão distrital, 20ª jornada na mesma, Tábora Torriense. O jogo cabeça cartaz desta segunda divisão, falo já, porquê? Porque o Tábora é o primeiro classificado e o Torriense tem feito uma época em crescendo e tem feito, pelo menos olhando para os últimos 8, 9, 10 jogos, tem feito uma época fantástica e o que já os fez colocar na 4ª posição. Tábora, nos últimos 4 jogos, vitória e empate e 2 vitórias agora consecutivas. Já o Torrienses, como eu já referi, nos últimos 9 jogos o Torrienses tem 8 vitórias e 1 empate, uma sequência de 5 vitórias consecutivas, 1 empate e agora soma mais 3 vitórias consecutivas, uma delas esta última contra um rival direto que é o Barroselas e na qual conseguiu vencer esse jogo por 2 bolas a 1. É um excelente jogo em perspectiva, não tenho a mínima dúvida. Em relação ao palpite que eu vou dar e olhando para o momento que estas 2 equipas atravessam, são momentos positivos. Eu vou apostar aqui na divisão de pontos, dando um certo favoritismo à equipa de Tábora, por ser o líder do campeonato, porque é uma equipa que eu já conheço e que já vi jogar e que lhes reconheço uma excelente qualidade a nível de plantel e pelo que têm produzido. Pelo menos vi 2 jogos do Tábora este ano e um encheu-me bem as medidas, que foi o jogo da taça da nossa associação. O Torrienses ainda não tive a oportunidade de ver. Já fui convidado para ver o jogo Torrienses neste passado domingo, que não me foi possível ver nenhum jogo da nossa associação. Neste próximo fim de semana também o Torrienses joga fora, mas fica cá a promessa que em princípio do próximo domingo a 8 dias estarei em São Pedro da Torres para acompanhar o jogo de campeonato da equipa do Torrienses. O palpite é dado, aposta então na divisão de pontos entre estes 2 adversários pela fase muito positiva que estão a atravessar. Vila Fria do Cristo, 12º e 16º classificado. O Vila Fria, já orientado pelo Mr. Miguel Queitos, desde a sua chegada, creio que é a pior fase que estão a atravessar, bem com um empate e 2 derrotas consecutivas. Já o Deu Cristo, 16º e último classificado, está a atravessar também uma fase menos positiva, ou bastante negativa, que soma 6 derrotas consecutivas. Jogando em Vila Fria e olhando para as que as 2 equipas têm produzido, eu vou apostar na vitória do Vila Fria, a equipa liderada pelo Mr. Miguel Queitos. Darquense Vila Franca, 5º e 8º classificado. O Darquense, depois de uma primeira volta espetacular em que andou a lutar pelos lugares de subida, não é que não esteja, o Darquense encontra-se na 5ª posição, mas o que é que aconteceu ao Darquense? Teve 4 derrotas consecutivas que os fez relegar para esta mesma posição. Somou agora esta vitória última, diante de uma equipa difícil que é o Vila Fria, mas vai receber o Vila Franca, atual 8º classificado, um Vila Franca que depois de uma fase muito negativa de início de época tem vindo sempre em recuperação e soma agora 3 vitórias consecutivas, encontrando-se, como eu já referi, na 8ª posição. Aqui, olhando para o fator casa, Darquense, e olhando para o que o Vila Franca tem feito nos últimos jogos, eu vou apostar na divisão de pontos entre estas 2 equipas,
dando claramente um certo favoritismo à equipa de Arquense, essencialmente por jogar em sua casa. Barroselas-Arcozelo, mais um bom jogo nesta divisão da segunda distrital. Barroselas, terceiro classificado, Arcozelo, nono classificado. O Barroselas, nestes últimos 9 jogos, só soma uma derrota, que foi esta última derrota em São Pedro da Torre, diante o Torrienses. Já, sim, que antes dessa derrota, o Barroselas, liderado pelo Mister Tomás Costa, somou 8 vitórias consecutivas, que os fez galopar na tabela, colocando já uma vantagem bem apetecível e muito próxima para chegar aos lugares de subida. Aliás, o próprio terceiro lugar pode dar o lugar de subida ou não, isso depende sempre do que o Clube Desportivo Cerveira fizer no Campeonato de Portugal, ou seja, se mantiver, automaticamente sobem 3 equipas da primeira distrital. O Barroselas quer, digo eu, e esta é a minha visão, quer apostar na subida de divisão, tem equipa para isso, eu penso que tem equipa para lutar por isso, tanto o Barroselas, o Tábora, o Barroselas, o Tábora, o Melgacense e mesmo este Torrienses, atenção a estes Torrienses que têm aparecido nestas últimas jornadas, são equipas que podem lutar pela subida de divisão. Jogo contra o Arcozelo no ano classificado, o Arcozelo bastante irregular esta época, mesmo com a saída do treinador e a entrada do Bruno Fernandes, que já incuteu outro tipo de agressividade na disputa dos lances da equipa do Arcozelo, mas o que é certo é que o Arcozelo nos últimos 4 jogos, por exemplo, soma apenas uma vitória. Vem com um empate, vitória e agora duas derrotas consecutivas, uma delas que foi esta última em casa, diante do Anais, na minha opinião algo surpreendente, por 2-0. O palpite tem que ser dado. Eu vou apostar na divisão de pontos. E porquê? Se vou olhar à teoria e ao favoritismo e pelo que as equipas têm produzido este ano nesta segunda divisão distrital, o Barroselas é claramente favorito, que está numa situação muito mais benéfica do que o Arcozelo. Mas o Arcozelo este ano também já nos provou que é capaz de, quando está em dia assim, de bater o pé a adversários mais fortes. Não vai há muitas jornadas que o Arcozelo foi a Melgaço empatar diante do Melgacense, uma equipa super difícil, ainda por cima quando joga na sua casa. Creio que na primeira volta o Barroselas foi mais feliz que o Arcozelo, venceu em Arcozelo 3-1, se não estou em erro, e se as minhas estatísticas não estão, porque não tenho nada aqui comigo em relação a esse jogo da primeira volta, mas a ideia que eu tenho é que o Barroselas ganhou, mas eu tenho a ideia que foi por 3-1. Eu vou apostar então na divisão de pontos. Sou do Arcozelo, torço para o Arcozelo, como toda a gente sabe, com muito respeito que tenho pelo Barroselas, por treinadores, jogadores e adeptos. Toda a gente sabe que sou adepto do Arcozelo. Eu tenho sempre uma grande fezada para que o Arcozelo consiga resultados positivos, e este é mais um. Eu vou apostar na divisão de pontos entre estes dois adversários, dando um favoritismo à equipa do Barroselas, porque está a fazer uma época sem dúvida bem mais positiva. Anais Bertiantes, derby limiano. Anais 13º classificado, Bertiantes 15º classificado, atual penúltimo classificado. O Anais, nos últimos 5 jogos, soma 4 vitórias. Já o Bertiantes, nos últimos 3 jogos, empate, derrota. A equipa já liderada pelo Mister Amilcar Amorim, que à frente da sua equipa ainda não conseguiu a primeira vitória. Certamente estará a trabalhar para que consiga já este próximo fim de semana em Anais, num jogo de tripla, que é um derby limiano. Todos os derbys são jogos de tripla, mas vai apanhar o Anais na melhor fase do campeonato. O Anais foi durante muito tempo o último classificado, com pouquíssimos pontos, e o que é certo é que, como eu já disse, nos últimos 5 jogos 4 vitórias, 4-3-12, são 12 pontos conquistados, que os fizeram tirar da última lugar na tabela e colocaram-os na 13ª posição. Vou apostar na divisão de pontos, essencialmente por ser um derby aqui do concelho de Ponte Lima. Raianos Adecas. Raianos 7º classificado, Adecas 11º classificado. O Raianos, nos últimos 3 jogos, derrota, vitória. Falando desta última vitória, e que vitória, que foi em Melgaço por 2-0 contra um favorito ao título da 2ª divisão distrital, que é o Melgacense, e esta é a minha opinião. O Raianos conseguiu chegar lá e bater o pé ao Melgacense e vencer por 2-0. O Adecas também tem feito uma época engraçada, já está na 11ª posição, depois daquelas 2 derrotas consecutivas, soma agora 2 vitórias consecutivas, mas vai jogar em Raianos, e eu aqui agarro-me
Pelo que as duas equipas estão a produzir este ano, é certo, o Raianos está melhor classificado, e pelo que eu vejo na ambição destas duas equipas, ou pelo que eu via em relação a esta segunda decisão distrital, eu reconheço que a equipa do Raianos, esta é a minha visão, é uma equipa mais forte que a equipa do Adecas. Aposto então na vitória do Raianos. Fachense Melgacense, mais um grande jogo, sexto e segundo classificado. Fachense, vitória, derrota, vitória, vitória, foram os últimos 4 jogos. Já o Melgacense, depois de 3 vitórias consecutivas, teve uma derrota algo surpreendente, essencialmente por jogar em sua casa contra a equipa do Raianos, como eu referi anteriormente. Mais um excelente jogo em perspectiva. Eu aqui vou apostar na divisão de pontos, olhando para a equipa do Melgacense como favorita a vencer este jogo, pelo menos na teoria, mas também temos que ver que vão jogar no campo da faixa, um campo sempre muito difícil se lhes tirar lá pontos, e não é fácil ganhar na faixa. E o Fachense está algo ferido porque foi, entre aspas, na primeira volta esmagado por este mesmo Melgacense com uma goleada, creio, por 8 bolas a 1. O campo é pelado, dimensões reduzidas, a história certamente será outra. O Melgacense, depois desta derrota, quer voltar rapidamente já à vitória para continuar na senda dos bons resultados e continuar a andar lá por cima, a lutar pela subida de divisão. O Fachense quer continuar a fazer uma época positiva, está na sexta posição, ainda quer subir mais um pouco na tabela classificativa. O palpite é dado, aposta então na divisão de pontos entre estes dois adversários. Para terminar, Lenhelas-Chafé, 14º e 10º classificado. Lenhelas, nos últimos 4 jogos, não soma qualquer vitória, empate, derrota. Esta última derrota foi em Adecas por 5 bolas a 2. Já o Chafé, mais uma fase negativa, soma agora 3 derrotas consecutivas. Não esperava um Chafé, falo do próprio Arcozelo, não esperava estas duas equipas, pelo menos esperava que tivessem a fazer épocas bem mais positivas do que o que estão a fazer. O palpite tem que ser dado, jogando em Lenhelas, num campo muito difícil. O Chafé, na teoria, é mais equipa do que a equipa do Lenhelas, na minha opinião, como é óbvio. Agarrado no fator caso de Lenhelas, fator teoria, favoritismo da equipa do Chafé, eu vou apostar então na divisão de pontos entre estes dois adversários. E pronto, está feita a minha antevisão. Prometo na próxima segunda-feira já estar presente na Rádio Ondas de Lima para o segundo à noite com um convidado, que neste caso é o Mário Gonçalves, treinador do Anais, que já há 2-3 segundas-feiras consecutivas tem sido adiado. Da minha parte, as minhas desculpas, mas não depende só de mim e por razões pessoais, neste caso por causa do apresentador do programa, Paulo Fernandes, que não tem podido marcar presença no segundo à noite, não nos tem sido possível entrar no ar com a emissão. E a minha obrigação é para com vocês, eu tenho que fazer o vídeo, não fazendo eu, faz o Lucas, como o Lucas já fez 2-3 vezes, eu senti-me na obrigação de voltar eu a fazer este mesmo vídeo. Portanto, excelentes jogos para domingo, excelentes jogos em perspectiva, o tempo creio que vai estar bom, portanto, nada melhor que nós, vocês, todos, irmos acompanhar os nossos clubes e torcer por eles nos campos de futebol. Eu conto estar, em princípio, em Viana do Castelo para assistir ao jogo da jornada, que vai colocar frente a frente o Viarense e o Atlético de Jargos. Até segunda.